Salve, galera, tudo bem com vocês? Eu vou resolver mais uma questão aqui da prova da Especialista CFS 1, ou seja, 2024.1. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu vou resolver agora uma questão que fala sobre período composto, especificamente sobre período composto por coordenação. Você tem dificuldade em relação a esse tipo de conteúdo? Não tem problema não. No canal eu abordo sobre vários assuntos de período composto. Dá uma pesquisada aí e continue nos estudos, tá bom? Combinado? Moçada, vamos lá então, vamos identificar essa questão, mas antes de mais nada, sempre aquele acordo maroto. Moçada, comente, curta, compartilhe. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, o meu muito obrigado. E claro, deixa eu me apresentar aqui para vocês, caso essa seja a primeira vez que você está assistindo a um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro, eu sou idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país. Beleza então, moçada, feita então a nossa apresentação, vamos identificar o assunto da questão e tentar resolvê-la juntos. Vamos lá? Vem comigo, vamos dar uma olhada na questão aí. Beleza, moçada, tá aí para vocês a questão e ela fala assim, ó. Marque a alternativa que contém período composto somente por coordenação. Moçada, o que é um período composto por coordenação? É um período formado por orações coordenadas. Qual é a característica de uma oração coordenada? Sua característica é ser completa, ter significado completo, sintaticamente estar completa. E claro, caso você tenha uma sequência de orações que são apenas ligadas por sinal de pontuação, especificamente a vírgula, você tem o que nós chamamos de orações coordenadas assindéticas. E se você tem uma oração que é introduzida por um dos conectivos coordenativos, você tem o que nós chamamos de oração coordenada sindética. E aí, é claro, né, o que eu sempre falo para os alunos, o ideal é que você conheça as conjunções, decore as conjunções, para que você, então, identifique que tipo de período você está trabalhando. Mas aqui há uma oração que sempre, vamos dizer assim, que aparece nas alternativas, leva o aluno à confusão, porque muitas vezes ele acha que a ideia do período é coordenada e não é. Como eu disse, ou ela será ligada, né, as orações coordenadas serão ligadas por sinal de pontuação, no caso a vírgula, ou você vai ter uma oração coordenada assindética seguida de uma oração coordenada sindética, ou seja, a presença do conectivo coordenativo. Fora isso, você não terá esse tipo de estrutura. Mas vamos lá, vamos identificar cada uma dessas alternativas e ver qual é a resposta correta. Ah, claro, se você quiser resolver e depois acompanhar a resolução, dá um stop na tela aí, tenta resolver e depois volta, beleza? Vamos lá? Beleza então, moçada. Na letra A fala assim, ó. Arthur fechou a carta, vírgula, selou o lacre com um anel. Se eu parasse exatamente aqui, moçada, se aqui fosse o final deste período, eu teria, sim, oração coordenada assindética. Arthur fechou, Arthur selou. Tá vendo? Eu teria, sim, aqui um período composto por coordenação por orações coordenadas assindéticas. O problema é que, quando você vai um pouquinho mais além, aparece essa estrutura aqui, ó, aparece esse que retoma para você o substantivo anel. Então, isso aqui é o que nós chamamos de antecedente de quem? De um pronome relativo. Então, se você tem um pronome relativo, você não está mais diante de um período coordenado. O que você tem agora é um período subordinado, de oração adjetiva. E como não está separado ali por vírgula, o que você tem aí é uma oração adjetiva restritiva. Então, quantas orações você tem? Isso é importante também, né? A gente poder identificar quantas orações nós temos. Vamos lá, deixa eu destacar aqui para vocês. Arthur fechou. Primeira
né? O primeiro período aí, o primeiro verbo do período. Selou, segundo verbo aí, né? Do segundo período aí. O lacre com um anel que trazia, no dedo. Então, quantas orações nós temos aqui? Nós temos 3 orações. Destas 3 orações, eu tenho 2 orações coordenadas. Que tipo de coordenada eu tenho? São coordenadas assindéticas, mas depois eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, introduzida ali por aquele pronome relativo. Então, a letra A não serve para nós, por quê? Porque simplesmente eu não tenho somente período composto por coordenação. Então, a letra A para nós está ruim, ou seja, não é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos: fechei os olhos, já não me envergonhava das lágrimas, já não me envergonhava de mais nada. Bom, assim como nós fizemos na anterior, vamos também identificar aqui qual estrutura, né, quais são os verbos que nós temos aqui, ó. Fechei os olhos. Então, eu fechei os olhos. Já não me envergonhava. Eu não me envergonhava das lágrimas. Já não me envergonhava. Eu não me envergonhava de mais nada. Então, quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho 3 verbos. Beleza. Mas, desses 3 verbos, que tipo de estrutura eu estou tendo? Fechei os olhos, vírgula. Já não me envergonhava das lágrimas, vírgula. Já não me envergonhava de mais nada, ponto. Então eu posso dizer assim, ó, eu fechei os olhos e não me envergonhava das lágrimas e não me envergonhava de mais nada. Então eu posso ter aqui a ideia de uma sequência de orações, que no caso aqui nós não temos esse conectivo, mas só para você entender que é uma ação subsequente à outra, dando prosseguimento, dando continuidade através de sinais de pontuação. E cada oração dessa é uma oração independente. Então o que nós temos aqui? Nós temos um período composto formado somente por orações coordenadas. E das coordenadas, que tipo de coordenada eu tenho aqui? Somente as coordenadas assindéticas. Então todas essas orações estão sendo ligadas por vírgula, ok? Então observe que essa sequência aqui não indica para você, por exemplo, uma alternância, dando a ideia de que isso seria uma oração coordenada sindética alternativa. Afinal de contas, eu tenho ali o já e depois um outro já, que podem servir como conjunção, mas neste caso não. Nós temos aqui, ó, fechei os olhos, não me envergonhava das lágrimas mais, ou seja, não mais me envergonhava das lágrimas. Esse já está apenas como uma função de advérbio, de tempo. Eu fazia isso sempre e agora não faço mais. Percebe? Então esse já tem valor temporal e assim ele também vai ocasionar na terceira oração. Então nós temos aqui uma sequência de orações coordenadas assindéticas, ok? Então nós achamos a nossa resposta. Conseguimos identificar que a alternativa, né, na alternativa B, nós temos sim a nossa resposta. Então, todo este período, essas 3 orações, são constituídas de orações coordenadas assindéticas. Vamos ver a letra C. Na letra C diz assim, ó, não era um homem rico, ponto final. Nem era um homem pobre, ponto final. Era um homem apenas, ponto final. E esse homem teve um sonho. Moçada, isso aqui não reflete para nós um período coordenado. Eu quero deixar bem claro, já passei isso várias vezes para os alunos, que quando você tem uma sequência de orações que termina por ponto final, então nós temos períodos simples, orações absolutas. Uma sequência de orações absolutas não constitui para nós período composto. Então tá lá, ó. Não era um homem rico, ponto final, oração absoluta. Nem era um homem pobre, ponto final, oração absoluta. Era um homem apenas, ponto final, oração absoluta. Esse homem teve um sonho. Esse E, ele não tá nem com valor aqui para nós de conectivo, nem para nós aqui como um valor de conjunção. E, novamente, encerra o período para gente com ponto final. Então aqui eu tenho uma sequência de orações
absolutas. Isso não gera para nós período composto. Vimos na letra B que temos uma construção parecida, ou não é? Numa sequência de orações, mas que foram ligadas por vírgula e não por ponto final. Toda vez que você tiver uma sequência, como está na letra C, o que você tem é uma sequência de período simples e não de período composto, ok? Então, a letra C não nos serve, também está incorreta. E a letra D, o avião já havia chegado a São Paulo, ok? Vírgula, mas, olha o conectivo aqui, adversativo, estava fazendo a sua ronda dentro de um nevoeiro fechado. Aí você vai falar, opa, peraí, professor, vamos tentar identificar aqui os verbos. Vamos ver aqui como é que esses verbos aqui estão se portando aqui pra gente. Quem são os verbos, né? O avião já havia chegado, olha aqui, ó, o já havia chegado. Mas estava fazendo, então locuções verbais, 2 verbos, ok? E aí ele fala, a sua ronda dentro de nevoeiro fechado, à espera de ordem para pousar. E aí, moçada, aqui está o problema. Esse para pousar que vocês estão vendo aí, ele traz para nós a ideia de uma oração. Então, se eu parasse aqui, se eu não viesse até esse à espera da ordem para pousar, eu teria período coordenado. O avião já havia chegado a São Paulo, vírgula, mas. Pronto, aqui já seria, se eu terminasse essa frase aqui, para mim já seria o quê? Já seria período composto por coordenação. Só que quando ele fala à espera de ordem, olha só, concordam comigo que eu poderia reescrever isso aqui, ó, da seguinte forma: para que pousasse? Ok? Ou, se você quiser também, a fim de que pousasse. Por que eu estou colocando esse para que, a fim de que? Porque são conectivos subordinativos. Eles então substituíram uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Esse é o famoso período reduzido de uma oração subordinada reduzida de infinitivo e que pode ser estendida, pode ser desenvolvida, trazendo de volta a presença do conectivo e conjugando o verbo. Então veja se não faz sentido. O avião já havia chegado a São Paulo, mas estava fazendo a sua ronda dentro de um nevoeiro fechado, à espera de ordem para que pousasse, a fim de que pousasse. E esse para que, a fim de que, são conectivos subordinativos adverbiais finais que substituíram naturalmente aquela oração reduzida de infinitivo. Então esse para pousar seria para nós uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então, na alternativa delta, nós também não temos aí a presença somente de orações coordenadas. Nós temos também a presença de uma oração o quê? Subordinada. A alternativa correta para nós, B de bola. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos encerrar essa questão? Vem comigo. Beleza, moçada. Acho que deu para fazer uma revisão rápida aí do que é um período coordenado, os tipos de coordenação, coordenada sindética e coordenada assindética, e também vimos aí algumas proposições de períodos subordinados. Então espero que mais uma vez o canal Gramática 1000 tenha ajudado a resolver mais um tipo de questão. E se o canal vem te ajudando nesse tipo de resolução, considere comentar aí embaixo sobre o que está te ajudando e o que pode melhorar. Isso só vai fazer com que aumente o engajamento do canal. Moçada, eu termino aqui mais uma questão, amarradão para a próxima, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.